novamente, de forma pausada, sobre os componentes do React. O que são componentes? Componentes são como blocos de Lego que usamos para construir partes de um site ou aplicativo. Eles são as peças fundamentais que você pode combinar e reutilizar para criar interfaces de usuário. Em React, tudo gira em torno desses componentes. Tipos de componentes. Existem dois tipos principais de componentes em React: componentes funcionais e componentes de classe. Componentes funcionais. Componentes funcionais são escritos como funções JavaScript. Eles recebem props, propriedades, como argumentos, e retornam o que deve ser exibido na tela, geralmente em formato JSX, que é uma extensão de JavaScript que parece HTML. Exemplo de um componente funcional. You can see the code in our conversation history. Componentes de classe. Componentes de classe são escritos como classes JavaScript e possuem métodos e estados próprios. Eles precisam de um método chamado render, que retorna o que deve ser exibido. Exemplo de um componente de classe. You can see the code in our conversation history. Props. Props é uma abreviação de properties, propriedades. Elas são usadas para passar dados de um componente pai para um componente filho. Pense nas props como informações que um componente precisa para funcionar corretamente, como se fossem os ingredientes de uma receita. Exemplo de uso de props. You can see the code in our conversation history. State. Estado, é um objeto que armazena dados que podem mudar ao longo do tempo. É como a memória do componente. Enquanto props são imutáveis, você não pode mudá-las dentro do componente que as recebe, o estado é mutável. Exemplo de uso de state em um componente de classe. You can see the code in our conversation history. Ciclo de vida dos componentes. Os componentes de classe possuem métodos de ciclo de vida, que são funções chamadas em diferentes pontos da existência do componente, como quando ele é montado, atualizado ou desmontado. Alguns métodos de ciclo de vida são Component did mount, chamado quando o componente é montado na tela. Component did update, chamado após o componente ser atualizado. Component will mount, chamado antes do componente ser desmontado e removido da tela. Componentes aninhados. Você pode combinar componentes menores para formar componentes maiores, assim como você usa peças de Lego menores para construir uma estrutura maior. Exemplo, you can see the code in our conversation history. Conclusão. Componentes em React são como blocos de construção para criar interfaces de usuário. Eles podem ser funcionais ou de classe, usam props para receber dados e state para armazenar informações mutáveis, possuem métodos de ciclo de vida para gerenciar suas mudanças ao longo do tempo e podem ser aninhados para criar estruturas mais complexas. Essa modularidade e reusabilidade tornam o desenvolvimento com React poderoso e eficiente.